boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e estou aqui em Dinant, uma cidade na Bélgica e a ideia de hoje será fazer aqui uma visita à cidadela de Dinant, portanto e ao cemitério francês. E porquê? Portanto, isto tem aqui uma história por trás. O cemitério francês foi onde, na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha tentou atacar aqui esta cidade de Dinant, a França veio ajudar. Na altura, os aliados, Inglaterra e França, a França esteve aqui a ajudar a Bélgica, porque a Bélgica era um país neutro e só tinha pouca capacidade militar. E então acabaram por morrer bastantes franceses em agosto de 1914, se não estou em erro, e então estão aqui sepultados todos os tropas franceses que vieram aqui ajudar. E além disso, vamos também visitar aqui uma fortificação chamada a Cidadela de Dinant. Isto aqui, a cidadela, foi inicialmente construída no ano de 1040, portanto era um castelo. Depois, em 1466, isto foi tudo o que eu estive a ler em termos de história, o castelo foi completamente arrasado por Carlos o Temerário, portanto durante o saque que fizeram aqui à cidade de Dinant. Depois, no período francês e no período holandês, portanto entre 1675 e 1821, os holandeses fizeram aqui modificações significativas, novamente nesta fortificação, e que são ainda visíveis hoje em dia. E depois, por fim, foi um ponto fulcral para a Primeira Guerra Mundial, porque enquanto as tropas alemãs, portanto, avançavam, as tropas francesas tiveram aqui um papel muito importante aqui nesta cidadela de Dinant, ao proteger a Bélgica e não deixar que a Alemanha avançasse, porque este era aqui o ponto, a ponte que tem aqui nesta cidade era basicamente um dos pontos mais importantes para que a Alemanha fizesse aqui a transição entre Colónia, que é uma cidade alemã, e Paris, França. Temos aqui o cemitério militar que vos tinha falado, portanto, em memória dos 1200 soldados franceses que morreram aqui em agosto de 1914. É um cemitério, parece assim, à moda americana, portanto, que é tudo no chão. Até parece um bocado mórbido, mas até é um cemitério bonito. Deixa-me ver aqui os nomes das pessoas que estão aqui. Félix Arsène Pourquet, soldado do 4º Regimento de Infantaria, morto em novembro de 1918. Marius Fontaine, soldado do 108º Regimento de Infantaria e morto em 1914. Vejo ali as bandeiras da Bélgica e da França, da Bélgica à esquerda e da França à direita. Temos aqui um saxofone, não sei se sabem, mas esta cidade de Dinant é a cidade de Adolphe Sax, que foi o inventor do saxofone, e por isso é uma cidade que tem, em termos de decoração da cidade, tem saxofones por todo o lado. Olha ali um avião, deve ser da Primeira Guerra Mundial. Direitinho, devem-no ter restaurado todo. Espetáculo. Vê-se que é antigo, deve ser mesmo da Primeira Guerra Mundial. Vamos aqui passar aqui a ponte,
para entrarmos aqui na Citadel. Como estamos na Bélgica, de certeza que vou ter que pagar, que aqui paga-se tudo, paga-se para ir à casa de banho, só não, para já só não se paga por respirar, mas já não deve faltar muito também. C'est pour la visite de la citadelle. Ok, Donc c'est de ce côté-là. ok, merci. €11 para visitar isto. Espero mesmo que valha a pena. Agora vamos lá ver aqui a história disto. Aqui é a entrada. É lá, tudo em pedra. Ora, onde é que será? Vamos começar por aqui. Olha, isto são as celas onde estavam os prisioneiros. Exatamente. Que eram as celas onde prendiam os... Fogo, parece ser mesmo real. Oh, que susto. Aqui umas celas pequeninas. Deviam estar aqui presos 24 horas por dia. É lá, número 13. Olha, este ainda está a dormir desde 1914. Ali umas algemas. Deviam ser pesadas. Aquelas devem ser as dos pés. As algemas, aquelas algemas para pôr nas pernas, para eles não poderem correr. Aqui era onde estava o guarda de serviço. Ó, corpo da guarda. Devia ser o gajo que controlava aqui os prisioneiros. Exatamente. Fogo, olha, uma guilhotina para cortar cabeças. Fogo, que cena. Uma guilhotina. E aqui é uma máquina de parricídio. Portanto, de cortar a mão direita. Pour trancher la main droite. Cortavam a mão direita às pessoas. Fogo. Parece uma faca de um talho. Aqui uma sala principal. Deve ser um mapa, aquilo. Conta aqui um bocado da história. 1870, portanto desde a época holandesa que reconstruíram isto, o forte. Ok, contam aqui um bocado da história desta fortificação desde o início até agora. Ok, esta é a sala que conta aqui a história desta fortificação. Bonita a sala, por acaso. Ó, fixe. E agora deve-se continuar por aqui, por esta porta. Temos aqui dois canhões, um de cada lado. E vamos por aqui continuar. Isto é um museu. Está fechado. Quando é que será agora? Será que é por aqui, por esta subida? Não, está fechado. Não é por aqui. Deve ser por aqui em frente. Aqui uma loja de recordações.
Cafetaria. Olha aqui as bolas dos canhões. Por acaso pensei que fossem maiores, mas devem ser pesadas. Olha, aqui um canhão, aqui apontado. Casamata, o sítio onde eles punham os canhões para disparar. Isto deve apontar para aquela ponte de Dinant, que era de onde os alemães estavam do lado de lá a tentar entrar. Exatamente, é para a parte lateral da cidade, para defender do lado de lá do rio. Os alemães estavam do lado de lá do rio a começar a atacar e eles defendiam-se por aqui. Se calhar mais aqui à frente deve ter aqui sítios a apontar diretamente para a ponte. Olha aqui reservas de material que eles tinham. Arsenal. As rodas e os canhões de onde lançam as munições. Deixa eu ver se consegue ver daqui. Esta parte é onde se vê as fotografias que o pessoal tira na internet, exatamente. É aqui a varanda. Olhem ali a ponte, ali embaixo. Estão a ver ali a ponte? Olha. Os alemães vieram da Alemanha, estavam do lado de lá e começaram a atacar aqui esta parte toda. E eles defendiam-se do lado daqui. Isto aqui é um sítio alto. Aqui embaixo é a cidade de Dinant. Exatamente, é esta ponte. O caso aqui tem uma vista porreira sobre a cidade. Tem aqui este rio. Ali a ponte. Fixe, uma vista muito bonita. Bonita em 2022, que em 1914 não devia ser nada bonito. Estar aqui em cima, a ver. Aqui é tudo floresta, aqui do lado direito, ó. Depois esta cidade de Dinant fica aqui toda numa encosta. Aqui isto é tudo rocha por aqui acima. E a cidade fica aqui toda nesta base destas rochas todas. Vamos continuar. Aqui outra cena para disparar. Aqui mais material que eles utilizavam. Deve ser material de reserva também que tinham. Isto parece ser um forno. Podia ser o forno onde eles trabalhavam o ferro. Exatamente. Aqui era onde eles deviam construir algumas coisas em metal. $400 soldados que moravam aqui. Second floor with rooms, same dimensions. Com quartos de todas as dimensões. Olha aqui uma cozinha. Ali um bocado de presunto pendurado. Aí era onde eles cozinhavam a lenha. Olha aqui um javali para eles comerem. Holandês Keufen. A cozinha holandesa. Pois já é do tempo dos holandeses que reformularam isto. Aqui a padaria, onde faziam o pão. Ali os fornos ao fundo. Tem aqui
a mostrar como poderia ser naquela altura, onde amassavam a massa, etc., para fazer o pão. Boulangerie, holandese. Foi aquele gajo ali ao fundo, parecia mesmo verdadeiro. Foi que susto. Porra, os bonecos que eles põem aqui. Olha, aqui é onde eles dormiam. Beliche, tudo em beliche. Aqui com umas mesinhas, devia ser para eles jogarem cartas ou para descansarem um bocado. E aqui tudo beliche, até lá ao fundo. Eram os quartos dos soldados que estavam aqui. Dormitório, exatamente. Eram condições assim um bocado para os padrões 2, claro, né? Naquela altura era o normal. Isto aqui 1255, 1466. Devem ser datas, pois porque isto foi inicialmente construído no ano de 1040. Devem ser coisas mais desde o início. Aqui, esta carruagem, quando fizeram o saque adinante, lá a donzela francesa veio transportada, segundo li, é a mesma carruagem verdadeira, de onde ela foi transportada de França para aqui para fazerem o saque adinante. Mataram pessoas e roubaram tudo. Neste caso a França, mas já foi em 1400 e tal, foi muito antes disto da Primeira Guerra. São coisas mais antigas. Olha aqui chapéus de polícia, guardas, etc. Daquela altura. O que eles usavam na cabeça com as fardas. Aqui parecem ser baionetas, espingardas, baionetas também. Tem aquela tipo aquele espeto no fim. Aqui mais espingardas. Isto são fuzis. Aqui vários fuzis. Vai ser da Primeira Guerra Mundial também. Libertação 1918. Portanto, isto é uma farda da Primeira Guerra Mundial também. Casque. Casque é o capacete de infantaria. Aqui também vários tipos de trajes. Que isto quando nas guerras há aqueles que entregam as mensagens naquela altura. Outros são os que estão com as armas. Portanto, cada um tem a sua função. Isto aqui deve mostrar os diferentes trajes. Eu estava a ver se isto também era da Legião Estrangeira, mas não, porque os capacetes da Legião Estrangeira são verdes. A Legião Estrangeira Francesa. Aqui também, umas espadas e um traje. Esta sala é de armamento e fardamento. Aqui mais umas espingardas ou fuzis. Vamos continuar a visita. Olha o Arnaldo. O que é que estás aqui a fazer, pá? O que é que este gajo faz? É o que escreve. É o que escreve e fala ao telefone a dar as informações. É o guarda que passa informações de uns sítios para os outros, como é que estão a correr as coisas. Está aqui nesta sala. Fixe. Aqui a cama. Isto é o 2 em 1. É escritório e quarto. Ó, um beliche. Deviam ser 2. Revezavam-se aqui à vez. Fogo, isto aqui o que é que escuro? É as trincheiras.
É as trincheiras isto? É uma simulação das trincheiras da Primeira Guerra Mundial? Ó. Fogo, isto aqui é muito escuro. Olha as máscaras de gás. Fogo, estas escadas são mesmo a pica. E aqui começa a ficar tudo de lado. Isto está tudo em plano inclinado. Que esquisito. Fogo, que cena mesmo esquisita. Está... Não sei se conseguem perceber, mas isto está tudo inclinado. Aqui com isto tudo escuro uma pessoa até fica meia tonta a andar aqui. Foi mesmo difícil. Esquisito. Pô, está aqui num ambiente escuro e de repente estar aqui num plano inclinado destes é mesmo esquisito. Parece que fica-se meio tonto. Oh, isto é tudo inclinado. Olha aqui onde as pessoas atiram uma moedinha. Deve ser para dar sorte. Deve ser como a fonte de Trevi. Agora já está melhor. Já está o chão a direito. Isto aqui está fechado com vidro. Se calhar é a saída. Vamos lá ver para onde é que é. Aqui uns recuerdos para quem quiser levar. E aqui se calhar voltamos àquele pátio onde estávamos inicialmente. Exatamente. Aquele pátio onde fizemos o início da visita, do lado de lá. Penso que a saída que seja por aqui. Mas ainda quero ir aqui acima num instante filmar. Que eu quando entrei vi que tinha ali uma espécie de uma varanda sobre a cidade de Dinant. E vou só fazer aqui mais uma, antes de sair, fazer aqui mais dar uma vista panorâmica sobre a cidade, que é muito fixe. É já aqui em cima mesmo. Eu acho que se consegue ver bem, se não estou em erro, quando entrei, aqui do lado direito. Deixa eu ver se vos consigo mostrar novamente aqui a vista da cidade. Exatamente, ali a ponte, a famosa. Até se vê mais do lado de lá do que de cá, mas não interessa. Pessoal, ficou aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que não seja assim muita saída. É por aqui? Não. Está fechado. É por onde entrei. Ora bem, pessoal, fica aqui o final do vídeo. Espero que tenham gostado. É um vídeo diferente, aqui com uns tiros e bombas e socos nas trombas. E aqui um bocado da história mundial.
Subscrevam o canal se gostaram do vídeo e façam like, porque isso ajuda também o canal a crescer um bocado e de certa forma também me dá motivação. Abraço!